estrada em seu mais belo tom. Vou dedicar esse refrão aqui para Lila, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida dela, que os sonhos dela se realizem, que o coração dela seja sempre, permaneça esse coração tão bondoso, que a inteligência ande acompanhada com a outra asa, né? A asa da moral, que ela possa fazer esse grande caminho da evolução com as duas asas equilibradas. Que Deus abençoe a nossa filha com muito amor. Eu te desejo vida, vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Parabéns pra você. Eu amo você. Parabéns pra você. Ela não está aqui agora. Ela foi tomar um açaí com os colegas. Ontem ela comemorou, comeu pizza com os colegas aqui em casa. E hoje ela foi dar uma saidinha. Muito alegrinha, muito feliz. Que Deus abençoe a vida dela imensamente. Eu já agradeço a vocês todas as boas vibrações endereçadas a ela, que são muito bem recebidas. Ela fica imensamente feliz e grata. Deus abençoe a cada um de vocês que pensa nela com esse amor, com esse carinho. Eu fico devendo isso a vocês, esse cuidado todo com essa menininha do nosso coração. Muito obrigada. Hoje é um dia de festa para o meu coração, de saber que ela me escolheu, né, para fazer o estágio aqui na Terra. E ela é muito bem-vinda, muito amada, muito querida, e ela faz muito bem a muita gente. Acho que a missão dela aqui é essa, é dizer que a felicidade existe e que as pessoas boas também existem, é provar isso, né? Eu fico muito feliz de ser mãe dela, e muito obrigada a vocês por tudo que vocês direcionam a ela. Então, vamos acender a nossa lanterninha. Boa noite, evangelistas do amor. Hoje, 17 de dezembro de 2021. Um dia de bênçãos para todos nós, pois estamos aqui, graças a Deus. Obrigada, Jeromão, pelo carinho, pela partilha, pela companhia. Obrigada, vovó Nem, tão querida. Obrigada, irmã Sheila, Chico Xavier, doutor Bezerra, Cair Bar, Schutel. Muito obrigada, Batuíra, nosso padrinho. Obrigada, José Grosso, Palminha, doutor Odilon, doutor Inácio Ferreira. Muito obrigada, Ismael, Meimei, Maria Dolores, Casimiro Cunha, todos os poetas, todos que estão ligados a nós. Deus abençoe a cada um e que não nos falte o serviço abençoado nessa grande escala da evolução. Que todos os lares recebam a paz do Mestre Jesus. Que nossos clamores e nossa gratidão possam transparecer para que os nossos amigos percebam como é que anda a nossa casa mental,
o nosso físico, o nosso coração, enfim, a nossa vida. Muito obrigada, Jesus, pelo Evangelho de amor. Muito obrigada por essas pessoas que são leais aos teus ensinamentos, que são corajosas, que não temem a verdade, que estão se descobrindo, estão se modificando não porque alguém disse, mas porque elas têm certeza que o melhor é seguir a recomendação do Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Santo Agostinho, quando trouxe, conhece a ti mesmo. Assim, Senhor, ficaremos mais fortes e seguiremos o grande empreendimento da encarnação com mais tranquilidade. Que nossos anjos guardiões se coloquem próximos de nós, nos guardando de todos os perigos visíveis e invisíveis. Que a espiritualidade amiga colha os melhores frutos desse nosso projeto do Evangelho de hoje. Colham as melhores vibrações, endereçando a quem necessitar. Obrigada, Senhor, por tanto amor e por tanta luz. E assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus. Boa noite, Alex Joseph. Alô, alô, meu povo, boa noite. Graças a Deus. Regina Kamikoga, boa noite. Salve, 17 de dezembro de 2021, Eva 605. Ei, gente, 605. Não é só a Lila que tá completando era hoje não, viu? Hoje tem mais gente aqui. O Carlinzinho, gente. É mesmo. O Carlinzinho é da mesma idade da Lila? O Carlinzinho da Marli, gente, está fazendo aniversário hoje. Carlinzinho, onde tu estiver, receba o nosso carinho, nosso abraço. Você é top das galáxias, viu? A gente ama você. Todo Eva ama você. Sinta-se abraçado fortemente. É o Carlos, gente, lá da Oca do Milho, viu? Ó, a nossa amiga Maria Lúcia Gonçalves Jardim, uma pessoa que tem um jardim no nome, gente. Pensa. Parabéns. Completando era hoje. Que esse ano que se inicia para você agora seja de muitas flores, muito perfumado, muitos aromas de felicidade, beleza e alegria. Olha que interessante isso aqui, ó. Ontem, a notícia chegou aqui um pouquinho depois, eu não consegui mencionar no dia, mas tá valendo, né, gente? Ontem a Heloína e o Everton é o maridão da Heloína Velasque, completaram 33 anos de casamento. E hoje, a Eunice mais o Alfredo estão completando 33 anos de casamento. Será que nós vamos completar, Alex? Uai, vai, se encarnado eu não sei não. Eu vou estar bem gagazinha, mas você tenha paciência comigo. Vale contar da banda de lá ou é aquela história da morte que separe? Se não for considerar, se a gente não considerar a história da morte o separe, pode, eu tenho fé. Vamos fazer as contas aqui. 33, tá faltando tanto, lá vai, sobe 2. Você capricha. Já comigo. Nossa senhora, gente. Tem mais gente aniversariando hoje? Você conseguiu ver aí nos comentários mais alguém? Eu estou procurando aqui, mas não estou encontrando, não. Então, parabéns aí pro povo dos casamentos também, viu? Eunice, Alfredo, a Heloína e o Everton. Deus os mantenha nesse mesmo alinhamento aí, né, gente? Gente, olha aqui quem eu trouxe hoje para ficar aqui no nosso meio. Vocês estão vendo, né? Que lindo, né? Jesus está aqui, ó. E é sobre ele a prosa aqui hoje, viu? Hoje, adivinha quem vai direcionar? Não vai no óbvio, não, que você vai errar. Hoje o Emmanuel, gente, tá de folga, ele tá cuidando de outras coisas, né? Hoje ele deu uma permissão aqui para Mei se fazer presente entre nós. Muito bem representado. Não né? é? Tá lá no livro Fé.
Ó, Ivone, põe a aguinha para fluidificar aí que você vai sarar, viu? A mensagem Respostas do Alto. Gente, quem nunca buscou aí, ou às vezes nesse instante agora está esperando uma resposta do alto? Porque tem coisas que parece que a gente não tem as respostas por aqui, não é? A gente só tem as perguntas. Verdade. Dúvidas a gente tem demais. E às vezes a gente até tenta buscar essas respostas por aqui, mas a gente não vai encontrando, ou as que chegam não nos são assim suficientes. Aí não tem outro jeito. Vamos buscar essas respostas no outro canto. Que canto é esse? No alto. Eu fico imaginando, né? O que significa o alto para cada um de nós? Quando você se vê diante de um tema como dessa noite, Respostas do Alto, o que significa esse alto para você? Essa é uma pergunta básica, né? Para a gente ir destrinchando. Para mim representa quem tem mais experiência, quem já está um degrau acima, que tem mais certeza nas respostas, que já viveu mais, que já experimentou mais. Tem mais o que ensinar, já evoluiu. Muito bem, abre um leque muito grande aí de possibilidade de respostas, né, diante dessa sua percepção aí. Bom, na verdade hoje é muito legal, porque vai ser até, de certa forma, bem dinâmico, porque Meimei tá trazer uma historinha para nós, uma história de um homem. Ela disse que existia um homem que ansiava. Olha a ansiedade, gente. A gente tem ansiedade por tanta coisa, né? Muito. Mas observe a ansiedade desse companheiro aqui, ó. Ansiava de tal modo encontrar o Cristo de Deus. Tem gente que tem ansiedade para comer doce, não tem? Tomar café, tem. Viajar, tem tanta coisa. Quem mais aí? Vai dando exemplos aí. Esse companheiro aqui, a ansiedade dele era para encontrar Jesus. A ansiedade dele era tanta, mas era tanta, que o próprio Cristo começou a observá-lo. Imagina. E, diante dessa observação de Jesus, esse homem ele passou a ser acompanhado por vários mensageiros da vida maior, com uma atenção bastante especial. Você falou aí que o alto tem representantes os mais diversos, né? Dentre aqueles que já avançaram, já ascenderam, subiram, né? Espiritualmente falando. Então, os mensageiros da vida maior começaram a observar o companheiro. No afã, gente, que palavrinha é essa, hein? É uma palavra assim tranquila para todo mundo aí? Para mim, não. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, no afã? Ele diz assim, ó, no afã de integrar-se no trabalho do excelso amigo. Eu fui no dicionário. Teve jeito não, eu vou falar para vocês aqui. Eu descobri que afã é um sentimento de aflição, é ansiedade assim ao quadrado, sabe? Chega a ser uma inquietação. Então, nesse sentimento de aflição, né, nessa inquietação de integrar-se no trabalho com Jesus, esse homem esmerou-se, ou seja, caprichou, né? Esmerou-se nas petições, nos peditórios, nos requerimentos. Quem de nós nunca fez uma listinha assim de pedidos para Jesus? Imagina aí você, ó, tem uma audiência, Jesus abriu um espaço na agenda dele para te atender. Domingo de tarde, depois da entrega do Evangelho Fraterno, que vai acompanhar o Evangelho Fraterno primeiro. Aí vai almoçar com a gente, né? Aí depois ele vai atender você.
Eu duvido se você não vai pegar sua cadernetinha e escrever uma listinha. Peraí, deixa eu ver aqui que eu vou conversar com Jesus, porque eu vou deixar isso para improviso nada, não. Eu vou anotar aqui, ó. Eu vou pedir isso, mais isso para ele. Foi o que esse sujeito aqui fez. Ele anotou lá, ele queria viver com Jesus. Entregar-se a Jesus é interpretar Jesus. Tá bom para você ou quer mais? Viver com Jesus, entregar-se a Jesus, interpretar Jesus. Pediu pouco? E propunha-se a obter tudo isso com urgência. O sujeito ansioso é um sujeito apressado, né? A palavra afã, quando o sujeito está nessa condição, ele já inquieta porque está com pressa, ele quer a coisa para ontem, ele não tem muita paciência, não. E tem um ditado da minha terra que diz que às vezes a pressa é inimiga da perfeição, né? Para não falar sempre. Alvoroçado, notou que começava para ele longa série de surpresas. O que é um sujeito alvoroçado? Gente, olha, são palavras diferentes para descrever a personalidade e, vamos falar assim, o momento, em termos de comportamento, de reação desse companheiro. O alvoroçado é o sujeito agitado, ele é inquieto também, é aquele que age, que se movimenta com muita pressa, é uma pessoa precipitada, né? Então, alvoroçado, ele notou que depois desses peditórios, depois desse desejo ardente dele de se integrar a Jesus, de interpretar o Cristo, de se entregar para ele, de viver com Jesus, ele começou a presenciar uma longa série de surpresas na vida dele. Surpresa é algo assim que a gente não espera. Hoje, Dona Elizabeth foi surpreendida com essas belezuras que está aqui, gente. Tá parecendo só um pedaço aí para vocês. No finalzinho a gente puxa mais para cá, para vocês verem direitinho, só para não atrapalhar aqui a questão das pastas de música. Você estava esperando? De jeito nenhum. Foi uma surpresa. Inclusive eu achei que fosse para Lila, né? Pois porque é. O aniversário dela era para mim. Então. Foi uma surpresa. Sabe quando você arregala os olhos e faz assim... Eu tinha que ter tirado o retrato, gente, mas não dei assim bobeira. É porque eu fiz anjo também. Eu pensei que fosse para ela. Né? Quando eu vi era para mim, eu fui fazer anjo junto aqui, não tirei o retrato. Surpresa boa? Nossa, encantadora. Agradeço todo o meu coração. Mas surpresa é surpresa, né? Tem surpresas que não são, ou pelo menos que nós não consideramos tão agradáveis assim, concorda? Verdade. Então, umas surpresinhas assim que poderiam até ser dispensadas, não é? Aqui, até então, Meimei não falou que tipo de surpresa, só falou que ele começou a ser visitado com uma série de surpresas. Que surpresas seriam essas? Cantemos, por gentileza.
o caminho em frente. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do Muito bem. A Lila apareceu na área aí. Apareceu? Ela botou as feições aí. Que legal. Muito bem. Gente, você já foi surpreendido diante de algum pedido que você realizou? A resposta chegou e te causou surpresa? Você buscou aquela resposta tão necessária e de repente ela chegou. E não foi uma surpresa, tipo assim, não foi bem o que você esperava. Quem já passou por isso nessa vida? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Não sei se na intensidade desse companheiro aqui, que a nossa querida Meimei vai contar para nós aqui, ó. Bom, primeiro pedido do checklist, da listinha do companheiro. Para mim. Meu olho porque Hã? tá dando Porque para mim fica difícil assim. O primeiro pedido do companheiro, gente, saúde. Natural, não é assim? Se você for parar para pensar, Jesus curou leprosos, restituiu a normalidade aos paralíticos, cegos retomaram a visão. Então, encontrar com Jesus não tem nada de mal pedir saúde para ele, não é? Pediu saúde, a fim de agir com intensidade. A intenção dele era boa, né? Mas a vida lhe trouxe a doença. Eita! Rogou um corpo belo e atraente. Eu acho que aqui, entre nós aqui, ninguém está preocupado com isso não, né, gente? Alguém aqui está preocupado com beleza, atração física, essas coisas? Fica assim na frente dos espelhos da academia, assim, fazendo aqueles negócios. Eu nem sei como é que é direito, não, mas não é? Rogou um corpo belo e atraente. No entanto, num momento difícil, foi prejudicado no rosto, apresentando-se desse modo com a face deformada. Poxa, que surpresa foi essa, hein?
Terceiro, solicitou dinheiro farto. Entretanto, unicamente conseguiu o trabalho sacrificial que lhe garantia a aquisição do extremamente necessário. Olha, num universo tão vasto, quantitativamente falando, em relação a tantos espíritos encarnados na face da Terra, acreditamos que já estamos aí próximos a 8 bilhões, não é isso? Eu acredito que é mais ou menos por aí. 8 bilhões. Não há dúvidas que as semelhanças são grandes no que diz respeito às realidades destes espíritos. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações e com hábitos muito semelhantes. É natural que ocorra muita coisa na minha vida que também ocorre na sua. E talvez que ocorra na sua não acontecem na minha, mas na dela acontece algo parecido. Então, quem sabe, Meimei, cuidadosamente, didaticamente, uma professora, tenha selecionado alguns fatos aqui que coincidem com as nossas vidas. Pode ser que alguém de nós aqui, nesse instante, esteja sendo visitado pela doença, apesar de sempre, nas suas rogativas ao alto, buscarem a saúde. E tem como resposta a doença. Pode ser que alguém aqui tenha se esforçado e continue se esforçando, peça beleza, um corpo belo, um corpo atraente, e de repente, com a resposta da vida, num acidente ou num incidente, né, vê a face deformada, vê a necessidade de uma intervenção cirúrgica, até para manutenção da própria saúde, que traz um certo prejuízo para essa beleza. Pode ser que entre nós, alguém gostaria muito de, ao invés da prova da escassez, enfrentar a prova da riqueza. E até pede isso nas preces, pede até a ajuda dos espíritos, intuições, para agir corretamente, para poder conseguir um trabalho digno, que remunere melhor, para ter uma segurança financeira. Pode ser até que alguns de nós até coloquemos nas nossas preces, aí nos nossos peditórios, uns pedidinhos de ajuda para sonhar com os números da Mega Sena, não é? Eu duvido que não tenha alguém aqui entre nós que nunca fez isso, para fazer uma fezinha. O Chico Xavier falava que ele jogava, o pai dele era vendedor, né, de bilhetes de loteria, e ele falava, eu jogo, é lícito, né, não tem problema nenhum de jogar. Mas talvez, diante desses nossos pedidos à vida, o alto está nos respondendo, nos oferecendo apenas um trabalho sacrificial que nos permite garantir a aquisição do extremamente necessário. Pode ser que haja semelhanças entre esse personagem apresentado por Meimei e cada um de nós. Pensemos e cantemos, por gentileza. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha, também sou pecador.
Só Deus acerta sempre. Por isso canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Olha só, a espiritualidade foi acompanhando nossos raciocínios, nossas reações, nossas ideias, nosso sentir, nosso falar. E quando nós precisamos escutar algo, ou temos o merecimento para ouvir, ou eles têm permissão para dizer alguma coisa, eles dizem, né? E aí Jeromão passou por aqui e disse assim: meus queridos irmãos, é tão lento o despertar que poderíamos lhes oferecer a sugestão de acompanhar a metamorfose de uma lagarta. Já pensou conseguíssemos metamorfosear nossa existência como as lagartas que se transformam em borboletas com tanta rapidez? Falamos e falamos bem do Cristo. Falta-nos fazer o que Ele nos ensinou. Jeromão. Quis formar um grupo de companheiros que lhe partilhassem as atividades na lavoura do bem. Contudo, não apareceu ninguém que se dispusesse a segui-lo, obrigando-se por isso a sair sozinho para atender às súplicas de pessoas infelizes que lhe rogavam o benefício da prece. Mais uma surpresa. Insistiu, através de repetidas orações, para que o céu lhe concedesse um clima de paz, que lhe facilitasse a execução de encargos determinados, mas viveu cercado de perseguições e conflitos, perturbações e sarcasmos, que lhe flagelavam a existência. Pelo menos, aparentemente, né? É uma leitura de entrelinhas e uma percepção particular, né? Mesmo diante de todas essas surpresas, ele continuou. Ele saiu sozinho para atender às súplicas das pessoas infelizes. Ele pediu um grupo de companheiros. Não apareceu ninguém. A demanda pelo amparo continuou. E ele saiu sozinho. Perseguições, conflitos, perturbações, né? Sarros, sarcasmos, né? Zombaria. E ele continuou. De corpo envelhecido, certo dia, viu a morte chegando de manso, apagando-lhe as pupilas. Desencarnou. Pensemos e cantemos, por gentileza.
Então aquele homem que desejava se integrar a Jesus, conhecê-lo, interpretá-lo, servi-lo, desencarna e despertou, né, de um grande sono de que se viu objeto, e diante dele eis que está Jesus. O companheiro, ele se desconcertou e falou agitado: Senhor, eu desejei tanto servir-te, mas em meu caminho terrestre tudo me foi contra. Aqui a gente entende a percepção dele em relação às respostas do alto. Para ele, tudo o que ocorreu foi contrário aos seus propósitos. E ele continua: Senhor, desejei tanto servir-te, mas tudo em meu caminho terrestre foi contra. Qual teria sido, Senhor, a potestade, a força, a autoridade das trevas que me atormentou a vida inteira? Eu pedi saúde. Quem foi essa autoridade das trevas que me mandou doença? Eu pedi dinheiro, me mandou a caristia. Eu pedi um grupo de amigos que me amparassem, que colaborassem, que cooperassem comigo, e permaneci solitário. Quem foi? Essa é uma pergunta, hein? Me aponta o responsável. O celeste benfeitor, Jesus, entretanto, esclareceu com sinceridade e com serenidade: Meu amigo, fui eu mesmo. Quem te enviou a doença, a deformidade física, a pobreza, a solidão? Diante dessa resposta, o recém-desencarnado suspirou fundo, olhou para o Cristo e perguntou o seguinte: Mestre, por quê? Olha que interessante. Talvez seja exatamente essa pergunta que nós estamos, nesse instante, direcionando ao Cristo. A gente olha de lado, observa a vida, tudo que tem acontecido, tudo que já aconteceu, o que está acontecendo. E perguntamos para o Cristo, né? Por quê? Cantemos, por gentileza. Penso que cumprir a vida sem
para alguém muito especial, para o Lorenzo, filho do Eric. Beijão para vocês aí, Eric, para você, sua esposa, para o Lorenzo. Gente, o Lorenzo não tem 1 aninho ainda não, é mascotinha aqui do Eva. Aí ele assiste as lives com a mãe dele ou com o pai. E aí a hora que eu canto, ele canta também. Lá, 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 nanã, nanã, nanã. Ele canta, gente. O pai dele mandou... Ele canta melhor do que você, tá imitando ele aí. Precisa ver que gracinha. Então, Lorenzo, beijinho pra você. Tem jeito de mostrar não pro povo? O quê? Ele cantando lá, aquela... Oi, se eu te mandar aí, tem jeito? Hoje não, mas se você me mandar aquilo lá é um áudio que é o que te mandaram? Tem o áudio e tem a filmagem também. Não, aquilo lá tem que mostrar pro povo. Ah, então a gente... Porque eu vou te falar um negócio se os assim, pais permitirem, a gente vai mostrar. se eu não tivesse visto e você contasse um negócio desse aqui com uma criança de 1 ano, canta junto, menos de 1 ano, canta junto com você, assistindo uma live, mesmo te conhecendo, eu ia ficar meio assim, será? Não, gente, mas independente disso, não é uma questão de confiar ou não, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Pois é, eu percebi aí que essa pergunta feita por esse companheiro aqui, diretamente a Jesus, né, sobre o porquê dessas adversidades enviadas pelo Cristo, né, dessas respostas do alto, é uma pergunta recorrente na vida de muitos de nós. E muitas vezes nós estamos até, de certa forma, ansiosos por compreender a lógica do Cristo, né? Realmente é pergunta para saber a resposta. Por quê, mestre? Como a Edma, por exemplo, né, comentou aí que faz essa pergunta sempre, e que até então ela não conseguiu nenhuma resposta. Talvez essa resposta do Cristo aqui, citada por Meimei, fale direto aos nossos corações, né, Edma? Jesus respondeu com sabedoria: meu amigo, disseste tantas vezes que me desejavas a presença e a intimidade, a fim de trabalharmos juntos, que sem os auxiliares aos quais te confiei, não conseguirias caminhar com segurança para doar-me a felicidade de conviver comigo. Ponto. Cada um agora incorpora essa resposta aí na própria trajetória. Meu amigo, dissestes tantas vezes que desejavas a minha presença, desejavas conviver comigo intimamente, a fim de trabalharmos juntos. Por isso, eu te enviei a escassez financeira, a deformidade física, a doença, a solidão, como auxiliares, para te dar segurança. Sem esses auxiliares você não teria segurança. Sem esses auxiliares você não conseguiria doar-me a felicidade de conviver comigo. Gente, esse texto de Meimei, especialmente nessa conclusão aqui, exige de nós uma dose de esforço para contextualizar isso aqui na vida de cada um. Como perceber a felicidade de conviver com Jesus nas adversidades da vida? Por exemplo, eu estou doente. Eu estou com dificuldade de pagar as contas.
Meus companheiros debandaram. O compromisso permanece, mas a equipe se desfez. A beleza, o padrão físico me ajudou muito, só que agora não tô tão bonitinho, mais bonitinho do jeito que eu imaginava que eu era. Como perceber a felicidade de conviver com Jesus diante dessas situações? Pensemos e cantemos, por gentileza. Bom, o texto de Meimei, né, Respostas do Alto, do livro Fé, psicografado pelo Chico Xavier, ele já se encerrou exatamente com essa conclusão do Cristo. Mas, para encerrar a reflexão da noite, talvez ainda estejamos com algumas dúvidas ainda, né, em relação a essa felicidade com o Cristo diante das adversidades. No livro Ideal Espírita, também psicografia do Chico Xavier, em parceria até com o Valdo Vieira, mas essa mensagem aqui trazida pelo espírito Albino Teixeira, foi psicografada pelo Chico Xavier, chamada Divino Aviso. Eu acredito que ela conclui bem, né, as reflexões da noite de hoje. Albino Teixeira diz assim, ó: a luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. O dinheiro que ajuntaste pode ser amparo à necessidade dos semelhantes. A fé que possuis pode ser refúgio aos que desfalecem. A doença que sofres pode ser motivo de paciência, a valer entre os seres queridos por sustento moral. Gente, olha a profundidade dessa proposta do nosso querido Albino Teixeira. É de propósito que essa imagem está na tela a partir de agora.
A ofensa que recebeste pode ser testemunho de humildade, confortando a todos aqueles que te partilham a experiência. A hora de que dispões pode ser trabalho a favor do próximo. A palavra que falas pode ser auxílio na luta alheia. A atitude que tomes pode ser diretriz, orientação do levantamento da caridade. Ah, meu irmão da terra, diz Albino Teixeira, toda situação pode ser apoio à vitória do bem, e todo serviço prestado ao bem é riqueza da alma, que malfeitores não furtam e que as traças não roem. E ele finaliza dizendo assim: escuta o relógio, coração do tempo que te orienta o caminho. E o tempo, qual mensageiro da eterna sabedoria, te revelará por fim que o seu tic-tac, incessante e sempre novo tic-tac, é divino aviso da vida recomendando: serve, 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 serve. E aí você continua por aí. A diversidade é a vida, nos convidando e nos oferecendo a oportunidade do serviço. Eu espero que você esteja conseguindo associar o tic-tac com serve-serve, proposto por Albino Teixeira. Serve, 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 serve. Cantemos, por gentileza. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lô.
Por isso é que sempre contente estou. Ai, Lili, ai, Lili, ai, Lô. Saudade do Chico, né? Muito bem. Da minha parte já está concluída. Ah, gente, eu quero deixar aqui, eu recebi hoje aqui, olha que legal, as cestas de alimentos já estão prontinhas para serem entregues nesse final de semana, né? Será no domingo, normalmente aí aproximadamente às 10 horas da manhã, né? Nós já nos dirigimos um pouco antes para as comunidades que serão beneficiadas. Então, domingo, dia 19 de dezembro de 2021, né? Esse mês foi uma proposta de anteciparmos, né, para que esses alimentos, né, e até mesmo os panetones e alguns mimos a mais aí que sempre chegam, eles estejam com essas famílias antes do Natal. Por isso a antecipação, né? Nós temos também muitas roupas, muita. Ganhamos. Tá aí então, olha só a imagem aí, o pessoal tem uma voz aí, dá pra perceber, os meninos trabalhando, ajeitando, tem tanta gente vinculada a esse trabalho, gente, e nós agradecemos, viu? Não somente aqueles que repassam os recursos materiais tão importantes que a gente sempre agradece, mas todos os que vibram, né? Aqueles que botam a mão na massa mesmo aí, que às vezes nem estão vinculados diretamente, né, ao Evangelho de Amor, mas fazem a sua parte de forma assim muito espontânea, e é uma caridade muito valiosa, né? Então tá aí para vocês. Os panetones nós não fotografamos porque eles são produzidos assim bem próximos, né, para ficar bem fresquinhos mesmo, já estão sendo embalados, mas eu acredito que amanhã a gente já consiga mostrar para vocês aqui alguma imagem dos panetones. Eu me coloco até à disposição, se precisar fazer um test drive nos panetones, aqui ao vivo e a cores, aqui para mostrar a qualidade do... É chocotone que chama o trem que vocês encomendaram lá? Gente, é chocotone, né? Muito gostoso. E a gente pede para cada um de vocês que vibrem, né, para que, além dos ingredientes tradicionais, né, que a panificadora utiliza para fabricação desses chocotones, que eles sejam aí recheados com as melhores vibrações, né, tão necessárias para cada um de nós. Tá Agradecer, bom? Né, o pessoal que doou os panetones, ia chegando aos pouquinhos. Agradecer o pessoal de Portugal, né, os meninos do EVA que moram em Portugal, que colabora, o Japão colabora, né? França, Itália, quem mais? Eu não me esqueci. Estados Unidos, Alemanha. A Vera Silva está acompanhando Eva hoje diretamente da Irlanda, né? Então tem evangelistas do amor esparramados nesse mundão de Deus aí. Isso aí, muito obrigada a todos vocês, né? Tem um do Eva, né? Um eviano em cada lugarzinho desse mundo aí. Com certeza, muito obrigada de todo o coração, porque serão 300 famílias, né? Esse mês são 310 famílias que serão contempladas. É uma bênção, gente. Se a gente fizesse só isso, já tava legal, né? Então, a gente tem muito a agradecer a todos. Então, vamos agora. A Aninha mandou um recado que ela andou arrochada lá, porque eles também estão fazendo as coisas de Natal para as crianças, né? Uma maravilha, brinquedos, cestas. Nossa, precisa ver que trabalho maravilhoso. Então ela deu uma apertadinha lá
mas ela já vai começar a responder vocês também, porque esse final de semana tem a entrega deles também, e aí ela folga, né? A questão da rifa solidária. São 5 telas, amanhã o Alex vai colocar a foto de todas as telas que já estão prontas, e esse Jesus aqui é uma delas, né? Quem ganhar vai ganhar Jesus, olha só. Então vamos lá, né? Então vamos fazer agora o nosso agradecimento à espiritualidade amiga, que tem estado tão presente nas nossas vidas. Nunca esteve, eu acho que nunca estiveram tão próximos de nós, pois são períodos difíceis que nos exigem uma fortaleza, às vezes sobre-humana, e eles estão ao nosso lado, especialmente o Cristo de Deus. E como disse Jeromão, né, que a gente observe o tempo que uma lagarta gasta para se transformar numa borboleta, porque aos olhos dele é um tempinho curtinho, é rapidinho. E nós, quanto tempo nós demoramos para a gente se apressar e não ficar só na falação, como diz o Alex, e para fazeção também. Não é fazeção no mundo não, gente. Jeromão está falando da fazeção em nós, que aí o mundo dá jeito. Então vamos colocar a nossa água agora, vamos vibrar numa posição agradável, né? Vamos vibrar os nossos pensamentos elevados à espiritualidade, para recebermos o que for de nosso direito e nossa necessidade. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa pro menininho, contando história pros passarinhos. Lá vai São Francisco de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco pelo caminho. Obrigada, Senhor, por essa noite de tantos esclarecimentos. Obrigada, Jerônimo Mendonça, pela mensagem que nos faz tomar jeito, aprumar. Obrigada a Meimei, obrigada a Maria Dolores, obrigada a todos os espíritos que estão sempre preocupados com o nosso aprimoramento espiritual. Obrigada, Jesus, por
por ser tão bom para nós. Obrigada, família do Evangelho de Amor, que está aqui firme e forte. Graças a Deus. Obrigada aos desencarnados que confiam em nós e vêm também se refazer e aprender, que possam voltar para os lares espirituais em paz. Obrigada aos nossos mentores, ao nosso anjo guardador. E que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Você falou que ia mostrar a flor aí, Alex? Mostra. Apareceram umas mini formiguinhas aqui, elas são minúsculas. Elas estão aproveitando, viu? Pititinha, elas são filha de Deus. Não, mas elas são petitinhas demais. Uma me pegou aqui no queixo, pegou aqui de lado, pegou na mão. Não sei o que. Isso é resposta do alto. Não sei o que eu tô tão doce. Respostas do alto. Pode procurar uma explicação aí. Gente, enquanto ela ajeita a flor aqui, ó, amanhã, tá aí o tema, ó. Que temos com Cristo? Quem aí nunca disse ou ouviu aquela expressão, tipo, o que eu tenho com isso? É mais ou menos isso, nós vamos ter que estudar amanhã, só que em relação a Jesus. Tá aí, ó. Tá aparecendo bem, vou deixar de um jeito aqui que você apareça, você tem que fazer meio assim. Não tem problema não, para deixar aí só para as pessoas verem que linda. Muito obrigada a quem me enviou essas flores, foi uma alegria, uma alegria. Muito obrigada. É uma estrelinha. Vou mandar um beijo aqui através das flores, hein? Agradeço mais uma vez o carinho com a Lila, viu? Muito obrigada. Beijo. Quem é carinhoso com o filho da gente fica inesquecível, né, para a mãe. Então, gente, fica com Deus. Até amanhã. Lá vai o beijo, com muito amor. Pega que é seu. Onde que eu vou aparecer aqui, Alex? Vou mandar o beijo. Aqui nesse buraquinho? Então tá. Então lá vai o beijo, hein? Beijo florido, perfumado, de uma orquídea branca. Pega que é seu, lá vai. Vai com Deus, beijinho. E até amanhã.